pedido no Supremo de vista suspendeu o julgamento da constitucionalidade do decreto de indulto de Natal de 2017. Até agora, 8 ministros já votaram. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão desta tarde e tem os detalhes do julgamento para a gente. Boa noite, Carla. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. E olha só, o julgamento dessa ação foi suspenso, então, inicialmente, pelo pedido de vista do ministro Luiz Fux. Ele disse que precisaria analisar um pouco melhor este caso. Então, como você disse, até o momento já tivemos o voto de 8 ministros. O placar está em 6-2, ou seja, 6 ministros consideraram que não há inconstitucionalidade no indulto de Natal concedido em 2017 pelo presidente da República, Michel Temer. Lembrando que está sendo julgado aqui no Supremo uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República contra este decreto. Um dos principais pontos questionados pela PGR é o critério que estabeleceu que para ter direito ao benefício e ficar em liberdade, o condenado teria que ter cumprido apenas 1/5 da pena, ou seja, 20%. O julgamento deste caso começou na semana passada, seguiu na sessão plenária de toda a tarde de ontem e hoje tivemos mais um dia dedicado a discutir esse tema e os ministros classificam que é um tema muito importante. Vamos acompanhar na reportagem o que aconteceu hoje. Primeiro a votar hoje, o ministro Edson Fachin disse que é responsabilidade do presidente da República conceder o perdão da pena, mas que a Constituição também prevê limites para esse poder. O ministro considerou ainda que o indulto não pode beneficiar condenados por corrupção, peculato e outros crimes contra o sistema financeiro nacional. Emerge, pelo menos em primazia, o caráter humanitário do indulto, cujo poder é inegável, constitucionalmente atribuído ao presidente da República. E, portanto, o indulto se destina a corrigir iniquidades de um sistema penal e, obviamente, não agravá-las. Corrigir iniquidades de um sistema penal, a fim de mitigar ou evitar o sofrimento do cárcere. Já a ministra Rosa Weber foi a segunda a votar a favor do decreto de 2017. Ela explicou que o indulto é um ato político exclusivo do presidente da República e não pode sofrer interferências para não violar a separação de poderes. Os perdões presidenciais são, por desenho institucional, um controle sobre os eventuais excessos e erros de julgamento do Poder Judiciário. Da análise da doutrina constitucional e da jurisprudência, inclusive no direito comparado, emerge que o poder de perdão presidencial é um componente importante das prerrogativas do Executivo. Para o ministro Ricardo Lewandowski, o Judiciário também não pode interferir no decreto. Ele lembrou considerações das defensorias públicas de que esse perdão beneficia condenados por crimes de menor gravidade e não ligados a crimes de corrupção. O indulto foi concedido de acordo com critérios objetivos e impessoais e se encontra redigido com proposições normativas gerais e abstratas, caracterizadas pela universalidade de seus comandos e expressões, de maneira que não se pode considerar, como pretende a requerente, que o objetivo do indulto foi o de beneficiar determinada classe de condenados. Os ministros Marco Aurélio e Gilmar Mendes também não consideraram o indulto inconstitucional. Eles citaram que todos são contra a corrupção e que o objetivo é analisar o ato do presidente, que, segundo eles, não fugiu do previsto na Constituição. Não cabe aqui dizer que estaria fugindo, né, ao princípio estruturante, que é o princípio revelador de que a República está assentada em um tripé, ou seja, na independência e harmonia entre os poderes. E os dois predicados pressupõem que cada poder haja na área que, pela Constituição, é reservada. Aqui não há os campeões da defesa da corrupção e os campeões do combate à corrupção. A rigor, é preciso que o combate ao crime, seja ele qual for, tenha que se fazer dentro do devido processo legal e que isso seja observado.
O ministro Celso de Mello também votou na sessão desta quinta-feira. Ele foi o sexto a dizer que o STF não pode interferir no decreto assinado em 2017. O decano também disse que não vê esse indulto como o mais generoso da história e ainda que não é possível associar então esse perdão a grupos criminosos que cometeram crimes contra o Estado. Vamos ver um trecho do voto dele. A prática do indulto presidencial traduz medida de atenuação das distorções gravíssimas que qualificam e deformam o sistema penitenciário brasileiro como um lastimável estado de coisas inconstitucional. Bom, e para falar sobre essa sessão, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Depois do voto do ministro Celso de Mello, que a gente acabou de ver aí, os ministros começaram uma discussão sobre a manutenção ou não da cautelar, é isso? Exatamente. E acabou gerando uma outra suspensão, nesse caso, por conta de um pedido de vista nessa questão de ordem do ministro Dias Toffoli. Mas vamos tentar entender como é que foi essa dinâmica de votação, que eu consideraria algo inédito no plenário do Supremo. Não me recordo, pelo menos a época que tenho feito a cobertura das sessões plenárias, que isso tenha acontecido. Mas no dia 28 de dezembro de 2017, no ano passado, a ministra Carmen Lúcia, na presidência e respondendo pelos pedidos de urgência à época, deferiu a medida cautelar para suspender os efeitos do decreto de indulto. Em fevereiro, com a redistribuição desse processo, dessa ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Luiz Roberto Barroso assume a relatoria e acaba ratificando a cautelar que havia sido deferida pela ministra Carmen Lúcia, suspendendo alguns dispositivos do decreto de indulto. E até então, vinha pedindo, aguardando pauta de julgamento, essa foi a justificativa que o ministro Luiz Roberto Barroso deu ontem, quando proferiu o seu voto, aguardando pauta de julgamento, que acabou se concretizando na semana passada. O que é importante a gente esclarecer aqui é que, para que haja uma concessão de uma medida cautelar, para que ela continue produzindo os seus efeitos, é preciso que haja um referendo dessa medida cautelar que teria sido decidida de forma monocrática pelo relator. É o que diz a lei que regulamenta as ações diretas de inconstitucionalidade, que exige o que a Constituição determina, que é a cláusula de reserva de plenário. Maioria absoluta dos membros do tribunal, aqui no caso o plenário, né? Então pelo menos 6 votos tem que ser a favor e confirmando aquela medida cautelar para que ela continue produzindo os efeitos. E o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade começou como um julgamento de referendo dessa medida cautelar, mas acabou se transmudando em julgamento de mérito propriamente dito. E hoje, no julgamento, foram alcançados 6 votos para julgar improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade e no sentido de não referendar a cautelar do ministro Luiz Roberto Barroso. Quando se chegou a esse número de votos, o ministro Luiz Fux já havia pedido vista do julgamento e aí, portanto, o julgamento não havia se encerrado. O ministro Gilmar Mendes levanta uma questão de ordem. Como nós já temos 6 votos para o não referendo, ele sugeriu, então, a cassação, a derrubada, vamos dizer assim, a não manutenção daquela medida cautelar que havia sido deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E aí começou uma grande discussão para se saber se essa manutenção ou não poderia ser decidida agora, diante do pedido de vista do ministro Luiz Fux e ante a inexistência de resultado final do julgamento que já havia sido iniciado. Em razão desse impasse, o ministro, então, Dias Toffoli, pediu vista na questão de ordem, que fica suspenso, então, para uma decisão em uma outra sessão plenária, aguardando também o voto vista do ministro Luiz Fux no mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade. É a vista da vista, vamos aguardar como deverá ser julgado essa ação direta de inconstitucionalidade no plenário do Supremo. E não necessariamente volta na próxima sessão, né, Karina? Não tem data. Não há prazo. Há um prazo regimental para se trazer, mas, não obstante o ministro libere o seu voto, é preciso aguardar a pauta de julgamento e quem define isso é o presidente da Corte. Tá ótimo. Obrigada por hoje. Eu que agradeço. Até mais.